A verdadeira força não se encontra meramente em acumular valores monetários, mas em converter cada realização em autonomia genuína. Pense em abrir os olhos pela manhã, sem angústia, sem compromissos que aprisionam, com a calma profunda de saber que suas opções não são restringidas pelo pavor da falta, mas conduzidas pela vontade de experimentar o máximo que a vida pode oferecer. O êxito não nasce do acaso. É consequência de uma consciência treinada, guiada por alvos definidos e pela convicção de que a fartura é um direito natural, jamais um benefício reservado. Recursos financeiros representam muito mais do que números registrados. São a ferramenta que destranca caminhos, que adquire liberdade de tempo, que proporciona momentos inesquecíveis e que capacita a auxiliar semelhantes a florescerem ao seu lado. Quem resolve sincronizar crença, perspectiva e iniciativa estabelece um fluxo irrefreável de expansão. Uma jornada onde cada movimento conduz a mais recursos, mais realizações e, principalmente, a independência de viver segundo seus próprios valores. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Antes de avançar, quero que você proclame ao cosmos a sua riqueza interior. Registre aqui nos comentários: possuo uma mentalidade de abundância, porque tudo se origina na maneira como você processa o mundo. Se sua consciência está harmonizada com a opulência, sua realidade passa a se modificar. Portanto, escreva nos comentários: possuo uma mentalidade de abundância, e deixe que essa verdade ecoe profundamente dentro de você. Deixarei um símbolo de coração no seu registro como demonstração de apoio à sua caminhada. Solução imediata para dificuldades financeiras. Você enfrenta obstáculos monetários e necessita de uma saída urgente? Então, posicione-se, porque aqui encontrará uma prece tão poderosa que pode desencadear transformações profundas em apenas 8 minutos. É a chance de estabelecer um basta definitivo na carência e criar espaço para que a fartura comece a circular sem barreiras. Inúmeros indivíduos já vivenciaram autênticos prodígios financeiros através dessa metodologia, abandonando para trás a aflição das obrigações e atingindo um patamar de prosperidade que anteriormente parecia inalcançável. A experiência de testemunhar as portas se escancararem repentinamente não é privilégio de alguns seletos, mas sim uma possibilidade concreta que pode acontecer de forma surpreendentemente rápida quando a crença se une a uma orientação precisa. Existe uma energia imperceptível por trás das expressões que você está prestes a conhecer, capaz de modificar completamente sua vibração em relação aos recursos. Não se trata de uma súplica comum, mas de um chamado legítimo para que o cosmos responda de maneira tangível e transformadora. Os relatos de vitórias são abundantes. Pessoas que, em questão de minutos, receberam convites profissionais, encontraram recursos inesperados ou tiveram compromissos quitados de maneira quase inacreditável. A promessa é intensa, mas verdadeira. E tudo o que se exige é uma decisão firme para acionar esse processo e permitir que a riqueza encontre o caminho até você. Assumindo o controle. A cada expressão, você sentirá a urgência de assumir o controle do próprio destino.
A chance de conquistar resultados imediatos está ao seu alcance e não há mais tempo para esperar. Ao se abrir para essa oração, você dá início a uma vida livre da escassez, quebrando paradigmas e crenças limitantes que o mantêm preso ao mesmo ciclo. É a oportunidade de permitir que um fluxo interminável de dinheiro e possibilidades se estabeleça em sua rotina. Muitos descrevem uma sensação de leveza instantânea ao pronunciar cada trecho, como se uma força nova entrasse em ação e destrancasse portas que pareciam fechadas para sempre. E tudo isso pode acontecer em apenas 8 minutos, tempo suficiente para iniciar uma transformação profunda que se reflete em todas as áreas da vida. Antes de avançar, quero que você proclame ao cosmos a sua riqueza interior. Registre aqui nos comentários: eu vivo em prosperidade, porque tudo se origina na maneira como você processa o mundo. Se sua consciência está harmonizada com a opulência, sua realidade passa a se modificar. Portanto, escreva nos comentários: eu vivo em prosperidade, e deixe que essa verdade vibre profundamente dentro de você. Deixarei um símbolo de coração no seu registro como demonstração de apoio à sua trajetória rumo à plenitude. A decisão que transforma. Você pode optar por permanecer na mesma situação financeira ou escolher integrar-se a essa corrente de crença que tem o poder de transformar o jogo. Existe algo extremamente poderoso em reconhecer que não estamos isolados no cosmos e que há energias prontas para atender ao nosso chamado, desde que estejamos dispostos a recebê-las. A prosperidade não é um privilégio distante, mas um direito de todos que decidem acreditar na possibilidade de crescimento e riqueza. Quando essa convicção se fortalece, acontecimentos extraordinários podem se manifestar em velocidade impressionante, trazendo segurança e paz ao lugar do medo e da insegurança. Se o seu coração já começa a bater mais rápido diante da expectativa de ver resultados, saiba que esse já é o primeiro passo em direção ao despertar financeiro. Este é o momento de dizer sim à abundância e confiar de verdade que é possível mudar a sua realidade agora mesmo. E tudo tem início com uma declaração simples, mas incrivelmente poderosa, que quando é pronunciada e escrita, ativa as engrenagens invisíveis do universo para dar forma às suas intenções. Escreva nos comentários: a riqueza flui para mim de todas as direções. Apenas declare isso. Quando eu visualizar o seu comentário, deixarei um coração confirmando que você está manifestando prosperidade. Já comentou? Então prossigamos. Conhecimento ancestral revelado. Existem documentos antigos que afirmam que certas expressões, quando unidas a uma intenção profunda, possuem o poder de ativar forças que escapam à compreensão comum. Conta-se que um conhecimento sagrado foi transmitido por gerações com o objetivo de ligar o ser humano a uma fonte inesgotável de riqueza. Durante séculos, esse saber foi guardado com sigilo, revelado somente em rituais ou compartilhado com aqueles que demonstravam compromisso espiritual elevado. Esse cuidado nasceu do receio de que o mau uso das palavras despertasse ambições desmedidas ou resultados contrários. Com o tempo, porém, percebeu-se que não havia sentido restringir algo que, na verdade, deveria estar ao alcance de todos. Hoje, esse entendimento se espalhou e cada vez mais pessoas reconhecem que a união de palavras certas com fé verdadeira pode acionar mecanismos poderosos no universo. Muitos acreditam que cada indivíduo carrega em si um campo magnético que vibra de acordo com as emoções que cultiva. Quando essa frequência se expande de forma positiva, situações favoráveis começam a surgir quase sem esforço. Ao contrário, quem permanece preso ao medo, à insegurança e à angústia acaba atraindo cenários que reforçam a falta e a escassez. O salto quântico da consciência.
É por isso que se afirma que ao recitar uma oração específica, a pessoa altera instantaneamente sua vibração interna, criando um elo direto com as energias da prosperidade. Para muitos, esse fenômeno vai além do simples otimismo. Trata-se de um verdadeiro salto quântico que reposiciona a mente para receber oportunidades. Textos antigos descrevem essa experiência como uma ponte entre a vontade consciente e a força criadora do cosmos. Alguns enxergaram tais registros como meras metáforas poéticas, mas relatos preservados em diferentes tradições mostram que a repetição sincera desses versos trouxe melhorias concretas na vida de muitos. Pessoas que viveram anos sob o peso de dívidas começaram a prosperar com rapidez. Outras, mesmo sem grande formação acadêmica, encontraram meios de gerar renda de forma espontânea. Nesse ponto, o que parecia místico passou a ser visto como palpável, pois os efeitos se tornaram visíveis na prática. A maioria dos que experimentaram descrevem sentir uma leve energia no peito, como se uma brisa suave soprasse em direção às oportunidades. Alguns relatam calor nas mãos, formigamento ou calafrios, mas todos concordam que algo se altera profundamente no estado de consciência. Conexão com a essência pura. O simples ato de pronunciar a oração com firmeza se transforma em um instante de conexão intensa, não apenas com o divino, mas também com a essência mais pura do ser, livre de bloqueios e limitações. É como se por alguns minutos fosse possível acessar um campo de infinitas respostas, deixando para trás a mente racional que insiste nos problemas e entrando numa zona de entrega total e confiança absoluta. Naturalmente, há os que duvidam. Muitos argumentam que não existe fórmula mágica para enriquecer de um dia para o outro e que toda conquista vem apenas do trabalho árduo. No entanto, até entre os mais incrédulos existem histórias que desafiam qualquer explicação lógica. Já houve casos de pessoas que repetiram as palavras por brincadeira e poucas horas depois receberam ligações com propostas de negócios rentáveis. Também não são raros os relatos de quem, em semanas desafiadoras, recitou a oração e acabou sendo surpreendido com a oportunidade de adquirir um imóvel, receber ajuda inesperada ou fechar um grande contrato. Para aqueles que vivenciam essas experiências, os acontecimentos se tornam provas mais fortes do que qualquer teoria, a ponto de ser impossível negar a coincidência marcante. A chama da fé verdadeira. Outro aspecto essencial é o trabalho silencioso da fé. Muitos ressaltam a relevância de acreditar, mesmo que no início isso pareça apenas um experimento. Quando alguém decide confiar no poder das palavras, uma chama se acende por dentro, liberando caminhos para realidades que antes estavam bloqueadas pela dúvida. Diversos estudiosos espiritualistas defendem que a verdadeira fé é a capacidade de enxergar o resultado como já realizado, ainda antes de qualquer prova material. Nesse cenário, a oração exerce a função de criar uma imagem mental repleta de detalhes, enviando ao universo uma mensagem clara. A prosperidade já existe e o que falta é apenas abrir espaço para que ela se manifeste. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Os que se aprofundam nesses princípios costumam afirmar que a energia universal não escolhe favoritos nem julga. Ela simplesmente responde ao tom vibracional que encontra em cada pessoa. Quando alguém se reconhece merecedor da prosperidade, mantém pensamentos de gratidão e repete expressões que confirmam essa condição, a tendência é que o universo se alinhe, mudando a forma de pensar.
Em contrapartida, quando o indivíduo se prende ao vitimismo, reclama da vida, enfatiza derrotas e acredita que nada funciona, cria-se uma vibração que atrai mais escassez e fracassos. Por esse motivo, a primeira mudança significativa costuma ocorrer na forma de pensar e de falar sobre si e sobre a própria vida. A oração atua como uma chave que gira na fechadura, tirando o foco das dificuldades e conduzindo a mente para as possibilidades de realização. Quando o assunto é prosperidade, não se trata apenas de dinheiro ou conquistas materiais. Surge uma sensação de completude que envolve saúde física e emocional, harmonia nos relacionamentos, equilíbrio espiritual e realização pessoal. A energia da abundância pode se expressar de diferentes formas. Em presentes inesperados, convites especiais, parcerias produtivas, soluções criativas ou até mesmo em uma luz de esperança que surge diante das adversidades. A grandeza desse processo está em compreender que nada é aleatório e que cada acontecimento carrega uma intenção maior, mesmo que a mente racional não perceba imediatamente. Pequenos sinais positivos surgem como lembretes de que é possível avançar, prosperar e, acima de tudo, confiar no movimento da vida. Práticas complementares. Quem deseja intensificar ainda mais os efeitos da oração, pode adotar práticas complementares, como respirar de maneira calma e profunda antes de iniciá-la, preparar o ambiente com uma melodia suave ou incluir elementos que transmitam serenidade. Entretanto, aqueles que já colheram resultados destacam que o fator essencial não está em rituais complexos, mas sim na autenticidade da entrega, na decisão interior de se abrir para acolher o que o universo generosamente oferece. Essa postura facilita o surgimento de oportunidades que, em muitas ocasiões, aparecem disfarçadas, exigindo apenas sensibilidade para serem reconhecidas. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Quando a primeira manifestação clara de abundância acontece, as dúvidas cedem espaço ao entusiasmo. Surge um desejo de compartilhar a experiência, levando amigos e familiares a testarem a mesma prática. Aos poucos, forma-se uma rede de pessoas que oram, sentem e comemoram juntas as transformações. A rede de transformação. Não raro, esses grupos trocam relatos inspiradores, fortalecendo a fé coletiva e criando uma corrente de energia positiva. Com o tempo, aquilo que parecia apenas um movimento individual passa a se tornar uma força transformadora capaz de alterar a realidade de muitos. Essas histórias reforçam a percepção de que a origem sagrada das palavras atravessa gerações e territórios, provando que espiritualidade e prosperidade podem caminhar lado a lado. Há registros de civilizações antigas que utilizavam fórmulas semelhantes como instrumentos de ligação entre o humano e o divino, capazes de restaurar a paz em comunidades inteiras. Na atualidade, marcada por desafios constantes, a necessidade de recursos financeiros parece a mais urgente, mas os efeitos de uma oração verdadeira vão além de quitar dívidas ou fortalecer a conta bancária. Eles ampliam a consciência, revelando caminhos antes invisíveis. Se em algum momento surgir o ceticismo, não há problema em questionar. A dúvida saudável pode se transformar em ponte para uma fé mais madura, desde que se permita a experiência. Até os mais descrentes podem se abrir para um período breve de prática, recitando as palavras com sinceridade, sem carregar a ansiedade do será que vai funcionar. Nova percepção sobre a vida.
Muitas vezes, a surpresa aparece acompanhada de uma nova percepção sobre a vida, sobre a energia e sobre a influência que exercemos na realidade ao redor. Não significa abandonar a razão, mas sim reconhecer que existem dimensões que a lógica nem sempre alcança de imediato. De modo prático, o segredo é manter a constância. Repetir a oração de forma regular ajuda o corpo e a mente a entrarem em estado crescente de receptividade. A cada repetição, fortalece-se a sintonia com forças sutis e aumenta a conexão espiritual. Quem persiste nesse caminho costuma perceber mudanças rápidas e consistentes, não apenas no aspecto financeiro, mas em diferentes áreas da vida. Muitas vezes, depois de algum tempo, a pessoa sente a necessidade de agradecer e retribuir, seja partilhando depoimentos, seja estendendo a mão a quem ainda busca prosperar. Essa circulação de energia mantém vivo o ciclo da abundância. Se você desejar apoiar o canal, pode clicar no botão Valeu abaixo do vídeo e contribuir com o valor que seu coração indicar, seja 2, 5 ou 10 reais. Toda contribuição é recebida com gratidão e faz enorme diferença. O momento especial de pausa. Existe um momento especial em que tudo ao redor parece convidar à pausa. Esse instante de silêncio abre as portas para algo que vai além da rotina. Cada detalhe contribui para aquietar os pensamentos, soltando o corpo de tensões e criando uma oportunidade natural de se conectar com o próprio interior. É um alívio perceber que não se trata de uma fórmula rígida, mas de um movimento espontâneo do coração que busca se abrir para o diálogo silencioso com o divino. Alguns preferem sentir a suavidade do ar. Outros contemplam as sombras delicadas projetadas pelas paredes. O importante é permitir-se mergulhar nesse espaço interno de quietude. Muitas vezes, apenas o ato de fechar os olhos já dissolve as barreiras, gerando uma experiência de plena presença. Pode surgir um calor suave no corpo ou uma brisa no rosto, lembrando que a vida pulsa em cada instante de pausa. Elementos simples, como uma luz suave, um aroma inspirador ou um objeto querido, ajudam a nutrir a atmosfera de serenidade. Não existe certo ou errado. Cada gesto se torna parte do cenário que sustenta esse momento de introspecção, fortalecendo a conexão. Outra forma de fortalecer a conexão é ajustar a respiração, prolongando as expirações como se cada uma delas pudesse levar embora as preocupações. Se pensamentos insistentes surgirem, eles podem ser observados com ternura, até se dissolverem na calma recém-estabelecida. Esse treino de atenção interior modifica a forma de encarar os desafios diários, trazendo mais equilíbrio diante das situações. Pode-se também cultivar gratidão por tudo o que já foi recebido ou por gestos simples de carinho que surgem ao longo do dia. Nesse exercício, o coração se aquece e se abre para acolher a sensação de estar protegido, como em um abraço invisível. É nessa harmonia entre consciência, silêncio e entrega que a oração floresce. Não apenas como palavras recitadas, mas como expressão genuína de quem busca conexão verdadeira. A voz interior se ajusta ao compasso do coração e a alma encontra repouso em águas serenas que refletem paz. Alguns gostam de pronunciar as frases em voz baixa, sentindo a vibração de cada som ecoar por dentro. Outros preferem mentalizar silenciosamente. De qualquer forma, quando a atmosfera é preenchida por esse cuidado amoroso, torna-se mais fácil perceber a presença de algo invisível aos olhos, mas que nutre o espírito. Sensações de tranquilidade. É comum sentir arrepios leves de tranquilidade percorrendo a coluna, ou a vontade de soltar um suspiro de alívio, como se cada célula do corpo reconhecesse a paz dessa conexão. Existem instantes que revelam surpresas inesperadas quando lembranças guardadas no fundo da memória voltam à tona, trazendo reflexões ou situações que ainda pedem reconciliação interior.
Nesses momentos, a oração não condena nem critica. Pelo contrário, ela acolhe, libera e mostra que cada experiência faz parte de um processo de crescimento. É libertador reconhecer que existe um canal direto para expressar desejos genuínos, pedir clareza diante das dificuldades ou simplesmente aceitar que as respostas nem sempre chegam de imediato. Ainda assim, há conforto em perceber que esses momentos de recolhimento proporcionam calma e serenidade, seja com os olhos semicerrados ou fixos em um ponto tranquilo do ambiente. Os recursos fluem para mim de forma natural e ilimitada. A prosperidade faz parte da minha essência. Eu me abro para receber tudo de bom que o universo tem para me oferecer. Escreva nos comentários: sou um ímã de abundância e chances. Digite agora essa afirmação poderosa. Sinta a energia da prosperidade e declare com convicção: sou um ímã de abundância e chances. Contato com o sagrado. O que se vivencia por dentro é um contato suave com aquilo que cada pessoa considera sagrado. Independentemente da forma como se define o divino, algo muda. A vibração se eleva, os pensamentos se organizam e nasce a certeza de que há uma força maior guiando o fluxo da existência. Nesse estado, a percepção do tempo também se altera. O que antes parecia acelerado passa a ser sentido como um compasso sereno em que cada segundo se transforma em convite para explorar novas dimensões dentro de si. Às vezes, emoções profundas emergem e as lágrimas surgem sem aviso. Não há necessidade de reprimi-las, pois representam o corpo cumprindo sua função de liberar e purificar. Assim, o silêncio se converte em um espaço seguro, no qual é possível sentir tudo o que precisa ser sentido sem a pressa de retornar às obrigações. Após algum tempo, surge naturalmente a vontade de continuar o dia, mas agora com leveza no coração e clareza na mente. Quanto mais intensa se torna a conexão, mais o ambiente parece adquirir vida própria, sustentando uma atmosfera de acolhimento que permanece mesmo depois da prece. Muitos gostam de manter um caderno por perto para registrar sensações ou insights que surgem durante o recolhimento. Esse hábito ajuda a ampliar a consciência e torna visíveis as mudanças que se consolidam com a prática. Retornando ao centro. Se por acaso um ruído externo surgir, não há necessidade de vê-lo como interrupção. Ele pode ser interpretado como lembrete de que a vida segue seu curso, enquanto o interior permanece firme e sereno. Esse retorno constante ao centro fortalece a disciplina interna e sustenta a escolha de se manter em equilíbrio, mesmo quando o ambiente externo não seja perfeito. Com o tempo, nota-se que o comportamento se torna mais gentil, a fala ganha suavidade e o corpo expressa alívio. A respiração flui com mais naturalidade e até a criatividade se expande, como se a alma renovasse suas cores para compartilhar a harmonia com o mundo. Cuidar do espaço e preparar a mente antes da oração passa a ser um hábito repleto de significado, trazendo conforto em períodos turbulentos. Algumas pessoas mantêm perto de si um objeto especial, um amuleto ou lembrança com valor afetivo que, ao ser contemplado, desperta novamente a atenção plena. Mais do que adorno, esse elemento funciona como sinal silencioso de que sempre é possível desacelerar e retomar a conexão interior. Automatizando a serenidade. Com a prática contínua, chegar a esse estado de serenidade se torna quase automático, como se cada parte do corpo já soubesse o caminho de volta para a calma. Dessa forma, a oração deixa de ser encarada como obrigação e passa a ser um gesto amoroso de cuidado com a própria alma. Com os dias, percebe-se maior leveza diante dos desafios, porque a estrutura interna já está fortalecida pelo exercício constante de quietude. Mesmo nos momentos em que a mente se mostra inquieta, permanece a lembrança do ponto de equilíbrio cultivado.
Repetir essa prática cria uma sintonia entre o ambiente externo e a vida interior, onde cada detalhe ajuda a preservar o silêncio conquistado. Depois de algum tempo de dedicação, a oração se transforma em mais do que diálogo. Torna-se um relacionamento vivo com a própria essência e com aquilo que se entende como sagrado. Palavras simples são carregadas de sinceridade e até a postura do corpo reflete reverência. A presença conquistada durante a prece ultrapassa o instante de recolhimento, irradiando paz sobre as atividades do cotidiano. Cria-se assim um elo firme, uma ponte entre o sentir e o viver, capaz de sustentar serenidade mesmo em dias agitados. O mais bonito é perceber que o estado de calma não fica restrito ao ambiente de oração, mas pode ser levado para qualquer lugar. Esse modo de estar se reflete nos gestos, no olhar e até no sorriso, transformando a forma de se relacionar com os outros e trazendo uma nova perspectiva para as pequenas experiências do dia a dia. O espaço de retorno. A cada desafio que surge, desperta a lembrança de que dentro de cada um existe um espaço de retorno, um lugar seguro de clareza e acolhimento. Cerrar o momento de prece não significa cortar a conexão, mas sim reconhecer que a força despertada acompanha cada passo. Com o tempo, qualquer local pode se tornar um santuário pessoal, pois a chave está em entender que a serenidade nasce de dentro para fora. Experimentando o valor dessa preparação consciente, descobre-se um novo olhar sobre o próprio potencial espiritual, aprendendo a reconhecer a importância de cada pausa, de cada silêncio e de cada palavra voltada a esse diálogo que ultrapassa limites e envolve toda a existência. Cada respiração carrega a promessa de que algo extraordinário pode acontecer, principalmente quando o coração se abre para aquilo que parecia impossível. Surge então a consciência de que, mesmo em meio a dificuldades, há sempre uma fonte abundante à espera de ser acessada. A coragem se renova ao voltar a atenção para dentro e perceber que a fé pode moldar a realidade de maneiras surpreendentes, rompendo barreiras. Ao seguir esse impulso, muitos descobrem na oração uma forma de romper barreiras e aproximar-se da prosperidade. O segredo está em preservar a confiança, mesmo quando as circunstâncias externas indiquem o contrário. Cada palavra pronunciada se torna uma semente lançada em solo fértil, pronta para germinar no momento certo. Não se trata de truque ou de fórmula rígida, mas de um convite para acessar dimensões além da visão comum. Muitas vezes, limitamos nossa percepção por estarmos presos às preocupações diárias, esquecendo que existe um amparo divino sempre presente. Quando a voz se eleva em oração, conecta-se a essa força invisível, gerando uma vibração capaz de transformar todas as áreas da vida. Alguns relatam sentir calor suave no peito ou um leve formigamento nos braços, como sinais de que o universo responde a esse chamado. Há quem prefira permanecer em silêncio absoluto, apenas acompanhando a pulsação do próprio coração. Nesse instante de entrega, pode-se também pronunciar as palavras em voz clara, permitindo que cada sílaba ecoe com consciência. Criador do universo, com tua infinita bondade, manifesta tua força em minha vida financeira. Muitas vezes, esse simples ato traz a sensação de leveza, como se um fardo fosse retirado dos ombros. A mente passa a repousar na certeza de que não é preciso enfrentar sozinho os desafios. A transformação em 8 minutos. Pouco a pouco, a confiança interior cresce e nasce a convicção de que portas podem se abrir de maneiras inesperadas. Quando alguém afirma, eu confio que em apenas 8 minutos verei a transformação que preciso, acende-se uma centelha de esperança que ilumina a imaginação. Esse tempo simbólico, embora breve, mostra-se suficiente para alterar a frequência dos pensamentos, criando disposição para enxergar possibilidades que antes passavam despercebidas.
É natural desejar resultados imediatos, mas é essencial permitir que a fé floresça sem pressa no ritmo do coração. Nesse fluxo, cada respiração se torna um movimento de coragem que entra enquanto o medo e a insegurança se dissipam na expiração. De olhos fechados, muitos visualizam cenas de portas se abrindo, contratos sendo assinados, oportunidades surgindo ou imagens que representem abundância. A cada repetição, a oração se torna parte viva do ser e a mente aprende a repousar em receptividade serena. Mesmo diante de contas acumuladas ou recursos limitados, algo interior começa a afirmar que as dificuldades não são permanentes. Em geral, é após enfrentar grandes provas que se compreende o valor de ter fortalecido o espírito. Entre uma pausa e outra, há espaço para declarar com firmeza: sou merecedor de toda riqueza e prosperidade. Apenas comente isso. Eu deixarei um coração no seu comentário, confirmando que você merece o melhor. Já comentou? Vamos continuar. Dissolvendo barreiras internas. Quando dita com sinceridade, essa frase dissolve barreiras internas que restringiam o merecimento. Reafirmar o próprio valor em voz alta é libertador, pois a mente passa a buscar evidências externas que confirmem essa verdade interior. Nesse momento, a conexão com o divino se intensifica e a humildade se mistura à grandeza de reconhecer que somos co-criadores da própria realidade. Aqueles que praticam essa oração com devoção notam que a mudança não acontece apenas no campo financeiro, mas também na forma de enxergar o mundo. Nasce um olhar de gratidão para os pequenos sinais diários, uma conta quitada com desconto, a gentileza de alguém próximo ou até uma inspiração repentina para criar algo novo. Cada detalhe se transforma em motivo de alegria, pois se reconhece a presença divina por trás de cada acontecimento. Alguns preferem colocar as mãos sobre o coração enquanto repetem as palavras, unindo corpo e alma numa mesma vibração. Outros encontram paz em apoiar as mãos sobre uma mesa, mantendo a postura ereta, como se estivessem prontos para receber instruções do alto. Não existe uma posição obrigatória. O essencial é a intenção. Cada gesto consciente amplifica a força que se esconde por trás da oração. Abrindo passagens. Quando se pede com amor e firmeza, a dimensão espiritual se move, abrindo passagens para novos caminhos. É comum que, nesse ponto, coincidências ocorram, convites inesperados surjam ou telefonemas tragam boas notícias. Muitos testemunhos relatam que os primeiros passos rumo à estabilidade financeira começaram assim, através da coragem que floresceu durante esses momentos de oração. Quem antes se sentia paralisado descobre novas fontes de renda, parcerias produtivas ou até heranças inesperadas. Ainda que nem sempre os resultados sejam imediatos, a paz interior já é um ganho imenso, pois reduz a ansiedade, expande a criatividade e substitui a dúvida pela esperança. A fé, então, se torna uma base sólida sobre a qual se constrói uma vida mais próspera, abrindo espaço para sonhar e realizar. O estado de abundância passa a se manifestar em várias áreas, seja estreitando vínculos familiares, seja tornando o ambiente de trabalho mais harmonioso. Muitas vezes, a maior barreira não está fora, mas no pensamento de escassez que gera bloqueios emocionais. Quando se repete em tom suave, Criador do universo, com tua infinita bondade, manifesta a tua força em minha vida financeira. Abre-se um canal contínuo para intuições, proteção e inspiração. Esse diálogo vivo vai além da repetição mecânica. Cada palavra encontra eco em uma realidade superior, capaz de responder de formas surpreendentes. Acolhimento invisível. Muitos relatam sentir um acolhimento invisível, como se mãos suaves curassem dores acumuladas ao longo dos anos. Até o rosto parece mais iluminado, pois o peso das preocupações financeiras começa a desaparecer. Quanto mais a prática se prolonga,
mais a coragem de perseverar se fortalece, mesmo diante de contratempos. A fé não ignora as dificuldades, mas oferece a estrutura necessária para enfrentá-las com serenidade. E quando o ânimo parece enfraquecer, basta recordar as palavras que reacenderam a certeza no coração. Repeti-las de forma pausada ao longo do dia, especialmente em momentos de aflição, ajuda a manter as vibrações positivas, transformando a atmosfera do lar e atraindo frutos abundantes. Com a constância, a mente aprende a olhar além das aparências e a encontrar soluções práticas antes ocultas. Aos poucos, aquilo que parecia impossível perde a força diante da convicção de que há uma fonte inesgotável de provisão, sempre pronta a agir. Reconhecer essa realidade não é sinal de egoísmo, mas de reverência ao poder divino que se manifesta por meio de cada ser humano. A oração completa. Nesse estágio, nasce o desejo de unir as frases em uma oração maior, carregada da energia de abrir caminhos. Em tom de devoção, pode-se declarar: Criador do universo, com tua infinita bondade, manifesta a tua força em minha vida financeira. Eu reconheço que sou digno de receber toda a riqueza e prosperidade que tens para mim. Recebe agora a minha súplica sincera para que a abundância se manifeste sem demora, trazendo tudo aquilo de que necessito. Liberta-me das tensões da falta e afasta de mim os medos que enfraquecem a minha fé. Entrego ao teu cuidado todas as áreas em que preciso de provisão, confiando que em apenas 8 minutos verei a transformação que busco. Agradeço por cada novo dia, certo de que tua luz jamais falha e de que sou capaz de vencer qualquer obstáculo. Fortalece meu espírito, abre meus olhos para as oportunidades e inspira meu coração a perseverar. Eu declaro que as correntes da escassez não têm poder sobre mim, pois estou alinhado à tua energia infinita de abundância. Recebo desde já as dádivas preparadas para mim e me coloco em plena harmonia com o teu fluxo de prosperidade. Sou merecedor de toda riqueza e prosperidade. Apenas comente isso, eu deixarei um coração no seu comentário, confirmando que você merece o melhor. Já comentou? Então, vamos seguir. O silêncio carregado de convicção. Ao pronunciar esse encerramento, instala-se um silêncio carregado de convicção. Uma paz discreta toma conta do ambiente. O clima se transforma, a mente se acalma e o corpo relaxa, como se uma certeza profunda confirmasse que o processo de manifestação já está em andamento. Cada pessoa reage de forma particular, mas o sentimento predominante é de esperança, alívio e confiança. Assim, fica evidente que até a área financeira pode ser um espaço onde o sagrado atua, trazendo soluções além do que o esforço humano isolado seria capaz de produzir. Quando esse entendimento passa a sustentar as atitudes do dia a dia, a busca pela prosperidade deixa de ser guiada pela ansiedade e passa a fluir com clareza, pois o desespero cede lugar à confiança de que o Criador cuida de cada detalhe. Ao concluir esse instante de elevação, retorna-se às atividades cotidianas com uma nova postura, motivado, destemido e consciente de que a fé já foi depositada. Caso a dúvida reapareça, basta recordar cada frase da oração, revivendo-a como se fosse a primeira vez. E nada impede que o mesmo ritual seja repetido em outros momentos, reforçando a decisão de abrir o coração para a bondade infinita do universo. A sintonia que acompanha cada passo. Compreende-se então que a oração vai além de palavras faladas. Ela cria uma sintonia que acompanha cada passo na direção de uma vida plena e próspera. Cada avanço começa dentro da mente, quando se projeta um futuro abundante com imagens vivas e cheias de significado. Visualizar o próprio sucesso é uma prática poderosa, pois esse exercício mental constrói terreno fértil para novas ideias e oportunidades. Algumas pessoas preferem reservar um instante do dia para fechar os olhos e imaginar com riqueza de detalhes o que desejam conquistar.
permitindo que o corpo inteiro vibre em sintonia com essa visão. Outras encontram o melhor momento durante tarefas simples, como uma caminhada ou até lavando a louça, quando a mente relaxada facilita a formação das imagens de prosperidade. O essencial é manter o foco no que se deseja alcançar, sustentando a certeza de que é possível. Sentir gratidão nesse processo amplia ainda mais a força da visualização. Não é apenas desejar algo distante, mas reconhecer o valor do que já existe no presente. Relembrar vitórias passadas ou situações inesperadamente positivas fortalece a convicção de que a abundância não se limita a circunstâncias específicas, inspirando atitudes concretas. Nesse estado, o coração passa a pulsar com mais esperança e o cérebro registra a mensagem de que metas financeiras, relacionamentos equilibrados e conquistas diversas estão ao alcance. Essas projeções inspiram atitudes concretas, pois pensamentos sozinhos não bastam. É preciso alinhá-los a ações, ajustar hábitos de consumo, buscar novas parcerias ou desenvolver talentos são alguns dos passos que surgem com naturalidade. Quando a fé nessa visão se fortalece, detalhes antes ignorados se transformam em alavancas. Um contato esquecido pode se revelar oportunidade de negócio. Uma conversa casual pode indicar soluções inesperadas. Assim, a prosperidade começa a se manifestar em diferentes frentes. Muitos percebem uma mudança imediata no modo de encarar as tarefas diárias. Em vez de lutar contra a sensação de escassez, surge entusiasmo por saber que cada esforço pode multiplicar-se. Até uma simples pesquisa ou troca de ideias pode gerar caminhos que antes pareciam fechados. A visualização não se restringe a imaginar resultados. Ela envolve sentir a alegria antecipada do que ainda está por vir. Ao vibrar nessa frequência, o campo emocional se transforma e atrai pessoas e circunstâncias alinhadas a esse estado elevado. Pensamentos positivos tornam-se ímãs. Reconhecendo a generosidade da vida. Quando o coração se abre para reconhecer a generosidade da vida, comentários pessimistas perdem poder e deixam de influenciar. A mente fortalecida recorda o potencial ilimitado de cada ser humano. Não se trata de negar os desafios, mas de adotar uma perspectiva que realça oportunidades em vez de obstáculos. Esse posicionamento gera serenidade e clareza, permitindo que insights criativos tragam soluções para antigos problemas. A fé fortalecida por essa prática abre espaço para experiências reais de prosperidade. Basta fechar os olhos e se imaginar vivendo em abundância para sentir uma alegria tão autêntica que o corpo reage como se fosse realidade. A respiração se aprofunda, a postura se ergue e o semblante se ilumina. Repetido com frequência, esse estado cria uma base sólida para que a transformação aconteça de dentro para fora. A autoconfiança se expande, incentivando ações firmes para materializar o que antes era apenas cena. Forma-se um ciclo virtuoso. Pensamentos elevados estimulam atitudes produtivas que, por sua vez, confirmam o acerto de cultivar uma mente positiva. Superando desafios. É claro que desafios podem surgir, mas quem treina a visualização percebe que os supera com mais facilidade. Isso ocorre porque os obstáculos deixam de ter a palavra final. Há sempre a convicção de que uma nova porta pode se abrir. Esse otimismo não é ingenuidade, mas a expressão de uma escolha consciente, direcionar energia para o que traz crescimento e realização. A cada superação, a gratidão renova a conexão com a abundância universal. Projetar a vida ideal inclui visualizar o ambiente ao redor, as conquistas alcançadas e o sentimento de plenitude que acompanha cada vitória. Quando se acrescenta a emoção da alegria,
O corpo aprende a sentir o gosto do triunfo antes mesmo de vivê-lo materialmente. Essa sintonia entre mente e emoção cria uma vibração poderosa, capaz de influenciar os acontecimentos. A vida passa a refletir o estado interno cultivado e a abundância encontra passagem para se manifestar. Alguns preferem escrever num caderno como será a vida em determinado tempo, detalhando realizações, metas e sentimentos. Ao reler essas anotações, o coração se alegra e a motivação se renova. Outros montam painéis visuais com imagens que simbolizam seus sonhos, transformando-os em colagens inspiradoras. O importante é manter esse campo de confiança ativo, tornando-o parte da rotina. A dança harmônica da vida. Quem consolida esse hábito percebe que a vida passa a se desenrolar como uma dança harmônica, onde cada passo leva naturalmente a outro ainda mais positivo. Desafios podem aparecer, mas não têm força para apagar a luz de quem acredita no próprio direito de prosperar. Até em conversas simples é possível notar a mudança. Reclamações cedem lugar a palavras construtivas e esperanças renovadas. As pessoas ao redor começam a perceber a nova vibração e muitas vezes são inspiradas a seguir o mesmo caminho. O foco em resultados positivos multiplica as possibilidades. O cérebro, por sua vez, filtra as informações de acordo com as crenças predominantes. Quando a fé em dias melhores está presente, a mente busca e reconhece situações que confirmam essa confiança, criando um elo entre o que se projeta internamente e o que se manifesta externamente. No fim, a esperança não é ilusão, mas uma força viva que direciona escolhas e ações para que a prosperidade se torne real. A alegria genuína tem o poder de transformar o ambiente, pois pessoas que vibram alto estimulam colaborações, parcerias e redes de apoio. Esse círculo virtuoso faz a abundância não apenas circular, mas se multiplicar, impulsionando projetos, despertando novos recursos e atraindo oportunidades de crescimento. Com o passar dos dias, a própria vida passa a oferecer sinais inequívocos de que o universo responde à vibração que emitimos, alinhando os eventos à força interior de quem persiste. Disciplina mental. Manter a mente nesse patamar elevado pede disciplina, pois pensamentos sombrios podem aparecer de tempos em tempos. O gesto de retornar à visualização, resgatando as cenas de vitória e o sentimento de gratidão, faz cada desafio ser percebido como parte de uma trajetória maior. Em vez de afundar na lamentação, aprende-se a transformar dificuldades em degraus, aprimorando competências e estratégias. A confiança se aprofunda e, com ela, as bases da manifestação da abundância se tornam firmes. Muitas vezes, basta fechar os olhos por alguns instantes e evocar as imagens positivas para retomar o eixo. Quando a prática se torna constante, corpo e mente desenvolvem uma ponte quase automática com estados emocionais benéficos, dissolvendo ansiedades. Nesse compasso, o tempo parece correr de modo mais suave, porque a preocupação crônica cede lugar à criatividade e à percepção de que existem inúmeras vias para resolver problemas. Assim, prosperidade deixa de ser sinônimo apenas de ganhos materiais e passa a significar liberdade, equilíbrio e harmonia em diferentes áreas da vida. Dias cinzentos, então, servem como gatilhos para reafirmar o compromisso com pensamentos construtivos. Em vez de se deixar dominar pela densidade do momento, quem visualiza identifica ali a oportunidade de fortalecer a fé, lembrando que a realidade começa no núcleo interior. Resultados visíveis. Desse modo, cada suposta limitação deixa de ser sentença final, pois permanece a certeza de que o universo pode surpreender de maneira grandiosa. Até gestos simples, como agradecer pela própria saúde ao despertar,
provocam uma onda de contentamento por reconhecer que a vida oferece dádivas continuamente. Com o tempo, o hábito de sustentar essa conexão com a abundância gera resultados visíveis. As finanças encontram equilíbrio, parcerias chegam na hora certa e a paz se estabelece como pano de fundo para as decisões cotidianas. Quem já vivenciou uma virada financeira ou realizou um sonho, conhece o sabor singular de celebrar algo que primeiro foi concebido no campo mental e emocional. Esse estado de vigilância interior ajuda a reconhecer quando ideias negativas tentam perturbar o equilíbrio alcançado. A melhor resposta é sempre fortalecer o lado construtivo dos pensamentos. Seguir adiante com serenidade muitas vezes exige questionar hábitos antigos que, por tão enraizados, passam despercebidos. Muitos descobrem que carregam crenças limitantes, repetindo frases internas que os impedem de avançar. Ao substituir essas vozes por mensagens de encorajamento, abre-se um espaço fértil para expandir projetos e compreender prosperidade, não apenas como riqueza material, mas como um estado profundo de contentamento interior. A abundância, assim, manifesta-se de modo progressivo, irradiando-se inclusive para aqueles que convivem de perto e percebem a diferença na energia compartilhada. É preciso, porém, evitar que o pessimismo se instale, pois ele corrói o entusiasmo e reduz a visão de futuro. Diante do primeiro sinal de negatividade, vale mudar o foco e agradecer até pelas menores coisas. A gratidão tem poder de reconfigurar o pensamento, trazendo leveza e inspiração. Esse exercício diário revela que reconhecer o valor dos detalhes fortalece a resiliência, tornando o caminho mais natural e fluido. Organização financeira. Manter uma organização financeira saudável também é parte fundamental desse processo. Alguns preferem usar planilhas detalhadas para registrar entradas e saídas. Outros anotam em cadernos ou utilizam aplicativos digitais que simplificam o acompanhamento. A ferramenta pouco importa. O que faz diferença é a disciplina em registrar. Esse hábito mostra onde cortar excessos, onde investir melhor e amplia a tranquilidade, pois elimina o medo do descontrole. Ao enxergar os números de forma concreta, a mente se liberta para criar soluções criativas. A reflexão constante sobre as próprias atitudes é outro ponto-chave. Um olhar honesto pode revelar comportamentos que sabotam o progresso, como compras impulsivas ou procrastinação. Identificar padrões e reformular escolhas é uma forma poderosa de evitar retrocessos. Em vez de resistir às mudanças, é possível aprender a fluir com elas, incorporando hábitos que favoreçam o crescimento. A prática da gratidão vai além de palavras ditas, tornando-se um estado de espírito que reconhece valor mesmo nas situações difíceis. Muitas vezes, aquilo que parece contratempo se revela um redirecionamento estratégico, abrindo portas antes invisíveis. Prosperidade em múltiplas dimensões. Quem compreende essa dinâmica percebe que a prosperidade não depende apenas dos momentos de bonança. Ela também está presente nos desafios que funcionam como estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional. Essa visão amplia a capacidade de manter equilíbrio mesmo na incerteza, porque traz discernimento e confiança. Criar uma rede de apoio é igualmente valioso. Amigos e familiares podem compartilhar experiências, trocar dicas sobre economia, investimentos e oportunidades de renda. Esse intercâmbio inspira e fortalece laços de cooperação. Quando todos à volta vibram positivamente, os resultados se multiplicam. O estímulo mútuo incentiva a superar limites e seguir firme. Da mesma forma, cuidar do espaço físico é essencial. Ambientes limpos, organizados e harmoniosos favorecem clareza mental, enquanto espaços desordenados tendem a intensificar o estresse e comprometer a concentração.
Assim, prosperidade se constrói em múltiplas dimensões. No interior de cada um, nos relacionamentos, nas atitudes práticas e até no ambiente em que se vive. Organizar gavetas, selecionar documentos importantes e manter o ambiente limpo cria uma atmosfera favorável para que a mente trabalhe com mais clareza e menos distrações. Esse cuidado aparentemente simples influencia diretamente nas decisões financeiras e no modo como cada pessoa lida com seus objetivos. Resultados graduais. Ao insistir nessa prática, os resultados vão surgindo de maneira gradual. Dívidas difíceis de resolver são quitadas, sobram recursos para investir em projetos antes distantes e nasce a confiança de que novas conquistas são possíveis. Reconhecer essas vitórias fortalece o sentimento de merecimento e alimenta ainda mais a motivação para ajustar o que for necessário. Nesse processo, até mesmo pequenos deslizes deixam de ser motivo para a desistência, já que se entende que cada passo, por mais modesto, contribui para uma estabilidade crescente. Em determinados momentos, a coragem de sonhar se expande, abrindo espaço para metas maiores. Alguns optam por empreender, outros investem em capacitação ou descobrem habilidades que estavam adormecidas e que agora podem gerar novas fontes de renda. Esse estado mental está diretamente ligado à energia positiva cultivada diariamente, com pensamentos alinhados ao bem-estar e à gratidão. Dessa forma, portas se abrem para parcerias vantajosas e oportunidades inesperadas. Ao atingir esse estágio de prosperidade consciente, o dinheiro passa a ser visto como um instrumento valioso a ser usado com responsabilidade. Prosperidade como instrumento. Ele deixa de ser o objetivo final e se torna um meio de realizar sonhos, apoiar familiares ou investir em causas sociais. Esse senso de propósito amplia a satisfação, pois a realização não se limita ao ganho pessoal, mas se estende ao impacto positivo que pode alcançar outras vidas. Esse ciclo de generosidade fortalece ainda mais a abundância, já que cada ato de partilha gera novas conexões e possibilidades. Um simples lembrete diário de que a vida pode melhorar é suficiente para reacender as energias em tempos de dificuldade. Palavras de gratidão, ditas com sinceridade, funcionam como combustível que mantém viva a motivação. Em vez de encarar os erros como fracassos definitivos, a pessoa que cultiva esse estado de abundância entende que cada obstáculo é apenas um degrau a mais em sua jornada. Assim, a autoconfiança vai ocupando o lugar do desânimo e a perseverança se torna natural. Para aqueles que sentem o desejo de apoiar esse movimento de inspiração, existe a possibilidade de contribuir através do botão Valeu, disponível logo abaixo do vídeo. O valor da doação, seja 2, 5 ou 10 reais, é menos importante do que a energia de gratidão que acompanha o gesto. Esse apoio ajuda a manter viva a corrente de positividade, permitindo que mais pessoas recebam mensagens de fé e esperança. Escolha diária. Cuidar da energia interior exige uma escolha diária, um compromisso consciente de filtrar aquilo que se permite acessar com a mente e com o coração. Essa disciplina atua como escudo contra influências negativas e fortalece o foco no que realmente importa. Em meio às distrações do cotidiano, refletir sobre conquistas já alcançadas e projetar novas metas mantém o espírito alinhado à prosperidade. Celebrar vitórias, por menores que sejam, reforça a certeza de que a vida é dinâmica e cheia de viradas. Até mesmo aqueles que já conquistaram certo nível de estabilidade percebem que a abundância requer constante zelo e abertura para novos aprendizados. Questionar velhos hábitos e substituir crenças limitantes por mensagens positivas cria espaço para o crescimento contínuo. Nesse cenário, a gratidão funciona como bússola, apontando sempre para o que merece mais atenção
e revelando onde há maior potencial de evolução. Ao final, fica claro que prosperidade não é um destino fixo, mas um processo em constante movimento. Ela se manifesta tanto nos ganhos financeiros quanto na alegria de conviver com a família em paz, no equilíbrio emocional e na segurança de poder desfrutar a vida com serenidade. Construindo uma base sólida, cada pequeno gesto, cuidar das contas, ajudar alguém ou simplesmente agradecer, constrói uma base sólida para uma existência plena. Poucos poderiam imaginar que uma mudança tão simples, feita dentro do coração, poderia gerar reflexos tão profundos no mundo exterior. No entanto, é exatamente isso que acontece quando alguém se compromete com a oração e com a confiança no próprio potencial. Aos poucos, a mente se reorganiza, as emoções encontram equilíbrio e até os detalhes mais comuns do dia a dia ganham um novo brilho. Para uns, isso se traduz em um alívio profundo. Para outros, em coragem renovada que leva a negociações mais vantajosas. Esse caminho não precisa ser complicado. Bastam instantes de recolhimento, um olhar atento à própria respiração e a disposição de substituir o medo pela serenidade. Assim, o fluxo da abundância encontra espaço para se manifestar e a vida passa a refletir a grandeza do que já existe dentro de cada um. À medida que as tensões se dissolvem, a mente se abre para processar ideias com mais clareza, permitindo que surjam soluções antes ignoradas. Dessa serenidade interior podem nascer tanto um planejamento financeiro mais organizado, quanto a coragem de dialogar sobre objetivos de vida. A ponte para a realização. Quando a oração se torna um hábito constante, estabelece-se uma ponte entre os desejos profundos e sua realização, despertando motivação para enxergar oportunidades no trabalho ou até iniciar novos negócios independentes. Essa chama alimentada pela fé encoraja mudanças importantes no estilo de vida, como cultivar hábitos saudáveis e valorizar relacionamentos edificantes. Pessoas que antes duvidavam de si mesmas descobrem que podem vencer o medo e criar algo de valor. Quem se deixava abater pelas dificuldades aprende a contorná-las com dignidade, entendendo que cada desafio traz consigo uma lição útil. Aos poucos, o olhar deixa de se fixar nos erros passados e passa a se voltar para as possibilidades de crescimento que estão à frente. Uma rotina simples de oração pode incluir escolher um horário específico ao amanhecer ou antes de dormir e visualizar com clareza as metas que se deseja alcançar. Mesmo que os obstáculos surjam, a perseverança nessa prática funciona como um alicerce emocional. Muitos relatam que após algumas semanas, um profundo senso de confiança floresce, iluminando o caminho e inspirando a dar pequenos passos que, somados, provocam transformações significativas. Vibração que alcança o ambiente. Quando o receio de falhar cede espaço à firmeza de espírito, torna-se mais fácil arriscar em iniciativas que ampliam a renda e estimulam a criatividade. Poucos percebem, mas a vibração emitida durante a oração alcança não apenas quem ora, mas também o ambiente ao redor. As resistências diminuem, surgem parcerias, aparecem propostas e cresce a disposição para aprender e se desenvolver profissionalmente. A cada súplica verdadeira, o coração se expande e o brilho no olhar denuncia a persistência de quem acredita. Esse magnetismo natural atrai pessoas interessadas em colaborar, trocar ideias e oferecer incentivo. Em muitos casos, o impulso da gratidão leva a compartilhar bênçãos. Alguns escolhem apoiar projetos comunitários. Outros repassam o conhecimento adquirido ao longo da caminhada. Assim, a roda da generosidade continua girando, criando um senso de pertencimento e fortalecendo a abundância coletiva. E mesmo quando a paciência é posta à prova por atrasos ou pequenos tropeços, quem já experimentou a força da fé não se paralisa.
O segredo está em retornar à prece, reafirmando a confiança no processo. Cada desafio se transforma em oportunidade para refinar estratégias e amadurecer. Seleção espontânea. Esse hábito de cultivar pensamentos positivos impede que a dúvida se instale definitivamente. Aos poucos, a mente passa a selecionar espontaneamente aquilo que acrescenta, rejeitando críticas vazias e ambientes negativos. Em vez de reclamar, a pessoa prefere revisar a situação e buscar soluções práticas. Quando os dias parecem pesados, uma simples oração reacende a clareza de que nada é definitivo. Até as fases mais difíceis podem se transformar em oportunidades de crescimento. Quem passa por essa experiência descobre que prosperidade não se resume ao dinheiro, mas inclui tranquilidade, criatividade e relacionamentos saudáveis. Com o tempo, a sensação de merecimento aumenta. Muitos despertam talentos escondidos, outros desenvolvem novas habilidades de comunicação ou de negociação. Essa expansão interior reflete-se numa vida mais leve, onde as metas são cumpridas sem o peso do perfeccionismo. Confiança cresce e substitui o medo de fracassar, consolidando a certeza de que cada vitória, por menor que pareça, confirma o potencial de alcançar mais. Prosperidade como fruto de consistência. Não há pressa. Prosperidade é fruto de consistência. A oração não é um truque instantâneo, mas um catalisador que alinha intenções com oportunidades já presentes no horizonte, aguardando apenas receptividade. Quem persiste nessa disciplina descobre que, mesmo em momentos de demora, a paciência é recompensada com resultados muitas vezes além do esperado. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Pessoas certas aparecem no momento adequado, vocações ocultas são reveladas e oportunidades surpreendentes se manifestam. Essa combinação de fé e ação abre portas que permaneceriam fechadas diante da desistência. A oração diária mantém acesa a chama da confiança e fortalece o espírito para aproveitar o que a vida oferece. Mesmo nos períodos sombrios, o universo encontra no coração aberto o espaço perfeito para derramar bênçãos e responder com oportunidades concretas. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é realmente especial. Comente, eu fiquei até o fim para mostrar que não é como a maioria e que está destinado a conquistar riqueza. Eu confirmarei com um coração em seu comentário. Agora, clique em um dos vídeos da tela e descubra como começar a construir prosperidade do zero.